Mateus, no capítulo 22, versículo 14, a palavra que diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma palavra aqui do Senhor Jesus. E eu quero refletir com vocês no seguinte: se Deus pretende salvar o máximo de pessoas possíveis, se o propósito de Deus é que a maioria das pessoas sejam salvas, será realmente que a vontade de Deus é que apenas algumas pessoas sejam chamadas? O Senhor Jesus mesmo já disse: muitos são chamados. Será que a vontade de Deus é que apenas algumas pessoas, por exemplo, pastores, profetas, evangelistas, missionários, líderes, somente essas pessoas sejam chamadas? Será que esse seria o propósito de Deus? Uma vez que nós sabemos, pela Bíblia, que Deus quer salvar a maior parte das pessoas, todas, se possível. Quando nós olhamos para a quantidade de pessoas que estão envolvidas em um trabalho ministerial, por exemplo, realmente nós pensamos que Deus chamou apenas alguns. Você pode olhar aí na realidade da sua igreja. Às vezes você está em uma igreja de 30 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, ou 1000 pessoas, ou mais de 1000 pessoas. Qual que é o percentual de pessoas que estão envolvidas na obra aí? Qual que é o percentual de pessoas que realmente estão engajadas em executar os trabalhos necessários ministeriais para que a igreja seja uma igreja forte, saudável, preparada, capacitada para ajudar outras pessoas? Quando a gente olha por esse lado, realmente a gente imagina que o chamado de Deus é só para algumas pessoas, só apenas para alguns poucos escolhidos. Mas nós não podemos nos enganar, porque Jesus disse assim: muitos são os chamados. E o que significa muitos são chamados? Isso significa que um grande número de pessoas é chamada. Significa que Deus, ele tem constantemente, pelo Espírito, chamado muitas pessoas para que sejam usadas por ele para fazer com que o reino dele seja expandido. Jesus tem chamado muitos homens e mulheres de diversas formas, de várias maneiras, para que o reino dele seja estabelecido. Muitas pessoas esperam um chamado mirabolante, um chamado extraordinário, como de grandes homens de Deus. A gente já vai falar disso. Mas um fato é que muitas pessoas já foram chamadas, muitas pessoas hoje estão sendo chamadas, e a maioria das pessoas é chamada. Se você parar para conversar com as pessoas que já entregaram a vida para Jesus, a maioria delas em algum momento vai dizer que poderia estar fazendo mais. Muitos foram chamados. O problema é que às vezes não ensinamos as pessoas a descobrirem o seu chamado. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa aula aqui com vocês. As pessoas têm uma visão muito problemática do que é o chamado de Deus. Nós falamos sobre muitas coisas nas igrejas, no YouTube, sobre muitos temas: casamento, finanças, como podemos crescer financeiramente, como podemos prosperar, abençoar nosso casamento, como podemos ter um ministério abençoado. Mas precisamos falar coisas básicas. Por exemplo, precisamos aperfeiçoar os santos, aquelas pessoas que estão se aproximando da fé, e ajudá-las a entender qual é o seu lugar, qual é o seu papel no reino. Para quê, o porquê, o como que ela vai exercer o seu chamado no reino de Deus. Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, aqui nós vemos o estabelecimento dos 5 ministérios. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios nós vemos aqui estabelecidos no Novo Testamento, crente. Depois da morte de Jesus, crente, o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aqui a gente já pode falar sobre várias coisas. Existe o ministério apostólico? Ainda existe profecia? Qual que é a função do evangelista? Evangelista não é um cargo para você apenas ter um cargo dentro da congregação ali. É um chamado. Qual que é a função dos pastores? Por que que hoje em dia o ensino bíblico dos mestres tem sido tão desprezado? Por que que hoje as pessoas preferem no YouTube, entrar aqui no YouTube e ouvir a notícia atual do pastor que adulterou do que assistir a um estudo da palavra de Deus? Por quê? Poderíamos falar sobre várias coisas aqui, mas vamos voltar para o nosso tema. Esses 5 ministérios aqui estão escritos na Bíblia como 5 ministérios dados para a igreja. Para quê? O apóstolo Paulo fala o seguinte: para o aperfeiçoamento dos santos. É para isso que serve o ministério. Todo ministério que não tem como propósito aperfeiçoar os santos para edificação do corpo de Cristo, ele não tem o porquê de existir. Qualquer ministério, lógico que hoje na igreja nós criamos outras coisas, outras atividades que nós também chamamos de ministério, como por exemplo, ministério de louvor, ministério da dança, ministério do... não sei, qualquer outra coisa, ministério de mídias e por aí vai, muitas coisas que nós chamamos de ministério. Mas oficialmente, e tudo bem, não tem problema chamar essas coisas de ministério, tá? É até bom porque as pessoas levam mais a sério. Mas os 5 ministérios são esses aqui. E eles têm um propósito. E todos os outros que nós também agregamos a isso aqui, ao funcionamento da nossa vida congregacional, precisa ter esse mesmo propósito, que é o quê? O aperfeiçoamento dos santos. É promover o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Se não servir para isso, não tem o porquê de ser. Não precisa existir. Só que muitas pessoas têm dificuldades em se encontrar em algum desses ministérios aqui. Eu quero tranquilizar o seu coração nessa aula de hoje, dizendo para você que você não vai começar a sua carreira ministerial sendo um apóstolo. Que você não vai começar a sua carreira na fé profetizando. Que talvez o seu início dessa sua vida de evangelista vai ser muito ruim. Você não vai saber falar muito bem com as pessoas. Você não vai ter a habilidade para falar ali do evangelho. Você vai precisar aprender. Então, você vai precisar desenvolver as suas habilidades ministeriais. Você vai precisar, como eu posso dizer, ir crescendo conforme a sua vida, na sua carreira, na sua vida de fé, e esses ministérios vão se desenvolvendo na sua vida. Há um chamado, irmãos, para todos nós.
há um chamado para mim, há um chamado para você, e esse chamado é para que nós sejamos frutíferos. A Bíblia diz lá em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda. Então, eu não tenho um chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei o meu propósito, eu não sei de nada. Eu sou novo na fé, eu estou assistindo essa aula aqui porque o YouTube me mostrou o seu canal, então aproveita já para se inscrever nele, tá bom? Mas eu não sei de nada. O que você precisa saber então a partir de agora? Jesus, foi Ele quem te escolheu. Não foi você quem recebeu a Ele, foi Ele quem te escolheu. Ele te escolheu e te deu um propósito. Quando Jesus diz assim, eu te designei, isso é propósito. Isso aqui é o seu propósito. Está intrínseco em você. Esta é o propósito pelo qual Jesus te escolheu. João 15,16. Vocês não me escolheram, tá bom? Eu que te escolhi, eu os escolhi. Na minha outra versão está dizendo, e eu vos escolhi para darem fruto. Aqui ele está diretão, tá bom? Mas na outra versão ele está dizendo, e designei para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele conceda, tá bom? Esse aqui está bem diferente da minha versão, por isso que... mas tudo bem, deu pra gente pegar aqui o veio aqui. Então assim, queridos, foi Jesus quem chamou para que nós venhamos dar fruto, e o nosso fruto precisa permanecer. Então o que você precisa entender com isso aqui? Esse é o primeiro chamado que todos temos, é dar frutos. Pastor, mas quais são esses frutos? Começa dando frutos na sua própria vida. Esse é o primeiro chamado que você recebeu da parte do Senhor Jesus. É o fruto do amor, da paciência, da paz, da longanimidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Começa dando esse fruto do Espírito na sua própria vida. E esse fruto precisa permanecer. Certo? Depois a gente vai crescendo nisso. E aí sim, lembra dos 5 ministérios? E aí você vai galgando, você vai alcançando novos patamares. Só que o que acontece? Muitas pessoas passam anos da sua vida procurando ouvir a Deus sobre qual é o seu chamado. Sendo que no percurso, você não vai saber logo de início. Você não vai acordar um belo dia e falar, foi para isso que Deus me chamou, porque a gente não vai entender. Você precisa ir crescendo, dando frutos, você precisa ir desenvolvendo a sua fé, fazendo o que está escrito lá em Efésios, sendo aperfeiçoado na fé, sendo edificado como corpo de Cristo. Aí você vai descobrindo qual é o seu lugar. E muitas pessoas passam tempo procurando e ficam frustrados porque não conseguem ter certeza de qual é o meu chamado. Ou porque não teve uma experiência espetacular como foi a do apóstolo Paulo, por exemplo. Porque os céus não se abriram e Jesus não apareceu para você em uma visão. Ou porque a sarça que tem lá na frente da sua casa não começou a queimar e você não viu as chamas lá, ou porque você estava no monte e você não viu lá o fogo do Senhor nas árvores. Você não precisa dessas coisas. A palavra de Deus está dizendo que você foi chamado para dar fruto. Esse é o início de todo o chamado. É assim que vai começar o chamado do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, do líder, do obreiro, do diácono. É assim que vai começar o chamado.
Agora, a forma que Deus vai utilizar para trazer sua atenção, para chamar a sua atenção para algo específico para a sua vida, ela não é previsível. Talvez não vai ser extraordinário como desses homens de Deus, talvez não vai ser algo grandioso, talvez você vai descobrindo no caminho. E a forma que Deus vai fazer isso não precisa ser igual a de nenhuma outra pessoa. A forma como Deus nos chama, ela não obedece um padrão, Deus, ele tem diversas maneiras de se comunicar conosco. Com Abraão, o Senhor veio a ele e ele ouviu a chamada de Abraão para sair do meio da sua parentela. Esse foi o início do chamado ali de Abraão, da aliança que ele fez com Deus. Não quer dizer que com você vai ser da mesma forma. Moisés teve a visão lá, uma teofania, ele viu a manifestação do Senhor através da sarça ardente. E Deus chamou Moisés para uma tarefa impossível. Por isso que eu disse no começo, se você acha que o seu chamado é fazer coisas que você dá conta de fazer por sua própria capacidade, é porque isso não é o seu chamado. Isso pode fazer parte, isso pode ser um meio para você cumprir o seu chamado, mas se você dá conta de resolver sozinho, não é o seu chamado. Moisés foi chamado para fazer algo que ele mesmo já de cara quis rejeitar. E Deus precisou convencer ele. Por quê? Porque o chamado, irmãos, ele é uma obra incrível dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um determinado tempo, sem recursos suficientes para aquilo. Essa é a definição de chamado que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio. Vou falar de novo para você poder anotar. Chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa que ela sempre vai se achar inadequada para fazer algo impossível aos nossos olhos, por um tempo indeterminado e sem, na maioria das vezes, os recursos necessários para isso. Aí sim, querido, se você está vivendo algo nesse nível, você acabou de descobrir o seu chamado.